E essa relação entre clubes que você representa, entre clubes também, entre entidades, com as entidades, isso é uma coisa que é um assunto que a gente ouve muito quando a gente parte pro assunto Libra, quando a gente vem falar da Liga de Futebol aqui no Brasil. E essa questão do Palmeiras, da presidente Leila, ter sempre essa rixa com o Flamengo na questão da Libra, até que ponto você, Cacau, participa junto com o Landim na criação da Liga? Você tem alguma participação ou isso é assunto exclusivo do Landim? Esse assunto é exclusivo do Landim. É natural que o outro clube às vezes divirja, né? Até porque ele tem que dar uma resposta ao torcedor, que é cobrado ali no dia a dia, né? Por exemplo, ele está dizendo, né? Está concordando com tudo que o Flamengo às vezes encabeça, até pelo tamanho do Flamengo, pelas receitas que o Flamengo afere, pelas negociações que estão em andamento. Então eu vejo com muita naturalidade, às vezes é uma divergência ou outra, natural. Mas o presidente Landim está à frente 100%, e a parte jurídica é feita pelo vice-presidente Rodrigo Dunch. Óbvio que a gente tem relacionamento com os clubes, com seus presidentes, e eventualmente podemos contribuir com alguma coisa, mas é 99% o presidente que está à frente disso. Você está otimista para essa questão da Libra? Porque tem um investimento do Emirados Árabes, né? Quando tem investimento, e muitos clubes, é grande, o investimento é grande lá dos árabes. Muitos clubes precisam desse investimento para poder tocar. É sempre bom algo que venha para o bem do futebol, né? Algo que venha para o bem. E se for para o bem do futebol, inclusive para os outros clubes, que seja, porque o Flamengo só vai ser grande se tiver adversários grandes, né? Com certeza. Senão nós vamos ter que jogar, né? Então tem que ter paciência, tem que entender, tem que estudar. É o que eu falei aqui mais cedo. Nós para podermos falar de coisas, de fatos, de questões internas do Flamengo, a gente tem que buscar, né, mais informações, para não dar uma informação aleatória, como aconteceu no caso do Aferri, sem ter muito conhecimento. Muita gente falou, sem ter o menor conhecimento, tem 600 vagas lá, qualquer um pode chegar lá hoje e virar só Aferri, desde que preenche os requisitos necessários. Então, que fechou o clube, não fechou. Então, é necessário que se apure, né? Como a gente fala no jornalismo, que se apure realmente para dar a melhor notícia para o torcedor. O torcedor é ávido de notícia, ele quer ver aqui o Coluna e quer que eu tenha as melhores notícias. Às vezes eu também não tô qualificado, eu não tenho todas para poder dar. Mas acho que eu tenho tentado aqui passar para o torcedor, que é o nosso principal ativo, né? Do Flamengo, é a torcida do Flamengo. Então, o seu principal ativo tem que ser sempre o mais importante e o mais bem atendido. Tá certo. Alguma pergunta, Petit? Agora. Vamos lá. Dá uma olhadinha aqui no chat. O pessoal participando com a gente. O Flávio Medeiros, a Carlos, o João Holando, o Denilson Coelho, o Josenildo Redmamba. Quem mais? O José Roberto, o Rubens Filho. O Rubens Filho mandou aqui. Cacau, manda um abraço pra sua raiz. A rua Jorge Rude. Já falei hoje aqui umas 3 vezes. Pri Rubinho. Rubinho, seu rei da esquina. Não vou continuar o resto da esquina, não. Deve estar tomando uma gelada agora, essa hora. Quinta-feira. Tá tomando uma gelada. A pergunta... E dessa hora deve estar na Jorge Rude com Maran, na esquina. Tá lá. o cara da esquina. Aqui, o Denilson Coelho perguntou aqui. Cacau, quando se renova com um atleta que não joga, o dirigente deve ser responsabilizado? Ele tá perguntando aqui. Eu vou falar num caso que não aconteceu, não sei. É o caso do Conca? Não, ele citou aqui no caso do Rodrigo Caio. Só que daí o Rodrigo Caio, ele Não é o caso do Conca. O caso do Conca deveria ter saído do Flamengo preso, coitado. O Conca não jogou mais em lugar nenhum. Para mim é o caso do Conca. O Rodrigo Caio é atleta em alto rendimento, jovem. Tá jogando. Opção do São Paulo. Opção do São Paulo, técnica, pô. Técnica, pô. Opção técnica. Talvez outro jogador esteja rendendo melhor E vou te falar, um cara de caráter, um cara de grupo, um cara fundamental pro Flamengo. Eu não sei nem se vai renovar ou não vai renovar. Mas não é o caso. O caso é o caso do Conca, talvez do Ederson, talvez do Rômulo. Todos vieram do Flamengo praticamente, coitados. Pô, se impossibilitado de jogar futebol. Eles vieram, Conca, Ederson, Rômulo, vieram impossibilitados de jogar futebol.
O que aconteceu no Flamengo naquela época, no futebol do Flamengo, é uma covardia o que aconteceu. E tinha presidente, pô. Então vamos cobrar de quem tem que ser cobrado. É um caso completamente. Esse atleta estava servindo o Flamengo em alto rendimento, foi campeão. No caso que nós estamos falando, esse atleta trabalhava para o Flamengo em alto rendimento, ganhou tudo, se lesionou, teve um problema no hospital, teve que se internar para tratar de uma infecção gravíssima. Que esse garoto sofreu e está entregando ainda, talvez não seja a opção do treinador. Mas querer comparar isso com o passado é de uma responsabilidade muito grande. Nós essa pergunta deve estar vindo. Denilson, com todo o carinho que eu tenho por você, amigo. Essa pergunta deve ter sido do Conca, do Roma, do Ederson. Concordo também. Agora, Cacau, vamos passar um pouquinho... Há casos e casos, né? Sim. E a gente tem que ver, quem está lá no dia a dia sabe quanto o atleta está se entregando, claro. Sabe o que ele passou, e ele passou lutando pelo Flamengo. Ele não veio contratado de fora já com problema gravíssimo. Correto? Correto. Ele não veio contratado de fora a peso de ouro com problema gravíssimo. Inclusive com cláusula, teve jogador com cláusula, onde se ele jogasse, botaram ele sem condição de jogar para ganhar salário. Foi o caso do Conca. Tem que se mostrar a verdade aqui, tem que ser homem para falar a verdade aqui. Não é se esconder das responsabilidades. Então houve erros que não vão se repetir. E o caso do Rodrigo Caio... Completamente diferente. Um guerreiro que estava na batalha lutando com as cores do Flamengo, pela instituição. Campeão. Não foi contratado. Não foi trazido de forma aleatória com problemas. Não. Estava aqui na batalha do nosso lado. E continua do nosso lado na briga. E aí, só para deixar bem claro, pessoal, sobre a situação do Rodrigo Caio... Eu tenho uma admiração pessoal pelo caráter, pela pessoa que ele é, pelo cara de grupo, pelo ser humano, pela família dele. Pô, deixar um abraço pro Rodrigo, eu tenho certeza. É um cara super gente boa. Que como o BH, ele vai passar pelos momentos... são momentos, a vida é feita de momentos. Que ele possa passar por esse momento e que o sonho dele seja alcançado, todos os sonhos, no Flamengo, fora do Flamengo, onde ele possa buscar, da forma que aconteça, né? Porque nenhum casamento, nenhum contrato de jogador é para sempre, né? Mas hoje, no futebol moderno, já não era na época do Zico, né? Quase todos os jogadores daquela geração foram jogar em outros clubes, você imagina hoje. Foi o que eu falei, mas daqui a alguns anos nós vamos falar, pô, cara, que saudade daquela época do Gabi, daquela loucura de inferno, fiz o gol do Bruno. E vão lembrar do Rodrigo Caio também, cara, que fez a dupla com o Pablo Maria, né, em 2019, por exemplo. Cara, de toda essa geração aí, de 2019 pra cá, os caras são fera. Só deixando claro, rapidinho, Petit, sobre a situação do Rodrigo Caio, que o pessoal perguntou aqui, é que o Rodrigo Caio ele voltou de lesão, mas isso foi lá em janeiro, ele voltou, o Sampaoli, lembrando que o Rodrigo Caio, ele tá bem fisicamente, já há um bom tempo, mas ele não joga com o Sampaoli por opção técnica. O próprio Sampaoli não coloca o Rodrigo Caio por opção técnica, o mesmo acontece com o Pablo. Não é por questão de lesão, porque o Pablo, ele também não joga com o Sampaoli. Ele só pode escalar 11. É. E tem 5 substituições. É isso. E aí, no setor defensivo, o São Paulo prefere não fazer um rodízio. E então, goleiro, né? acaba deixando... Se você tirar o goleiro que quase nunca mexe, você tem 10 jogadores para escalar. Quantos zagueiros nós temos? 5, 6. Tem o Noga, que tá se recuperando também. Daniel Cabral. 2 grandes jogadores da base. 2 com joelho também. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo. Do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.